todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NW Podcast especial do mês do advogado. Eu sou Luísa Peleja, diretora de comunicação do NWADV, e hoje o tema do nosso podcast será tecnologia e inteligência artificial no mercado jurídico. E aqui para me acompanhar nesse debate maravilhoso está comigo o André Menescal, sócio-diretor do NWADV, e também teremos a participação da Márcia Mendes, especialista e gestora do nosso time de LGPD. E durante o episódio eu também vou convidar a Raquel Dourado, gerente jurídica de relações corporativas em uma multinacional de papel e celulose. Então aqui estou com um time de peso para conversar sobre esse assunto que é pauta recorrente e muito presente nos dias de hoje. E no futuro, então, nem se fala, né? Eu vou começar aqui chamando o André para se apresentar e contar para a gente também um pouquinho da importância de abordar esse tema, principalmente aí no mercado jurídico. André, obrigada pela participação. Estou animada aqui para o nosso papo. Luísa, obrigado pelo convite. Olá a todos. A gente comentava aqui antes de começar a gravar que se deixasse a gente já passava 1 hora conversando sobre esse assunto antes mesmo de entrar na gravação, porque o assunto está super em alta, né? Bom, meu nome é André Menescal, sou sócio-diretor do Nelson Williams nos estados do Ceará e do Maranhão. Hoje nós temos lá um time regional de quase 100 pessoas nesses 2 estados. Muita gente. Luísa, então, falar de inteligência artificial é uma coisa super importante, né? Eu estou há 11 anos aqui no escritório e 12 anos, na verdade, no escritório. E é impressionante como a gente viveu muitas revoluções, não só no escritório, mas também nas tecnologias aplicadas à nossa atividade no dia a dia. Então, quando surgiu o convite para falar sobre isso, eu quero dizer que é um tema muito, muito, muito próximo de mim. Assim, eu sou extremamente provocativo na questão da inteligência artificial, de tentar pensar todos os dias como é que a gente pode integrar isso à nossa atividade, para não ficar com aquela coisa de, eu não quero integrar a inteligência artificial porque eu sou um advogado, eu tenho que ter autonomia intelectual. Pelo contrário, e aqui a gente vai focar no jurídico, isso. mas ser um profissional fora da caixa é justamente se abrir para o novo. Estar atualizado o tempo inteiro, estudando, porque inteligência artificial, a gente vai falar aqui com um foco jurídico, mas ele está presente e precisa ser integrado em todas as áreas. Na área de comunicação, no jurídico, o quanto ela pode nos auxiliar nos processos, ganhar velocidade. E também a gente vai falar dos perigos, né? Porque tudo tem os perigos depende também da dose. Vamos lá. E aí agora eu chamo a Márcia para ela se apresentar antes da gente começar aqui a falar sobre o tema. Márcia, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Luísa, André. Eu agradeço, é um prazer estar aqui no NW Podcast. Meu nome é Márcia Mendes, eu sou advogada e sou gestora da área de LGPD da Nelson Williams e a gente fica aqui no Rio de Janeiro. Eu sou especialista, em privacidade e proteção de dados. Atualmente eu faço parte da Comissão de Proteção de Dados da OAB aqui no Rio e sou chair do KnowledgeNet da IAPP, que é a maior associação de privacidade e proteção de dados do mundo, e eu faço parte, sou chair do Rio de Janeiro. E como a gente está falando de inteligência artificial e nada como dados, dados de pessoa física. Então, a gente tem aí a Lei de Proteção de Dados, que é um instrumento legal muito importante para proteger os direitos dos indivíduos, dos titulares, a privacidade e a autodeterminação informativa. Com essa expansão da tecnologia digital, da internet, cada vez mais dados são coletados, processados, armazenados pelas empresas e pelas organizações. E, por isso, a Lei de Proteção de Dados é importantíssima para garantir que esses dados sejam manuseados de forma responsável e segura. Até porque a inteligência artificial ela atua com dados, né? Então, inteligência artificial é a ciência da computação que analisa dados. Tudo para atualizar. Então, vamos começar pelo básico. O que seria a inteligência artificial na visão de cada um de vocês? A gente sabe que está presente em tudo. Nós somos analisados e existe inteligência artificial no computador, no algoritmo, nas redes sociais. Então, o tempo inteiro, os nossos dados, o nosso comportamento está sendo avaliado para que isso seja utilizado por empresas, enfim, e na otimização também do nosso trabalho. Fala um pouquinho sobre o conceito inteligência artificial, André, para gente.
Olha, Luísa, eu acho que o conceito de inteligência artificial no meu dia a dia, ele, ele ainda tem um papel de ser uma ferramenta. Para mim, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. É um grande mistério. Eu, como advogado e não sou um conhecedor profundo de tecnologia, tenho minhas curiosidades sobre como é que é possível que a inteligência artificial tenha avançado tanto em tão pouco tempo. A gente vai lembrar aqui que a gente está acostumado com a evolução da tecnologia nos últimos anos. Mas inteligência artificial, no nível que nós a conhecemos agora, em 2023, a impressão que dá é que virou uma chave e, de repente, ela chegou nesse nível. Exatamente. Eu trato até como, parece uma entidade, sabe? Assim, É eu dou isso. nome para as ferramentas que eu Surgiu. uso. Surgiu. Na verdade, vem evoluindo há décadas, mas Exatamente. surgiu. Então, para mim, inteligência artificial é a capacidade de você integrar dados do mundo inteiro com facilidade e utilizar isso como ferramenta. Utilizar como ferramenta. E você, Márcia, tem algo para falar sobre exatamente, isso? É exatamente isso que o André falou. A gente tem, né, hoje em dia a gente fala que dado é um novo petróleo, né? Porque nada se faz sem dados, né? Então, pegar toda essa coleta, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sabe aquele aplicativo que muda o rosto, né? Aquele Face App, que coloca a gente novinho, mais velho, né? E aí a gente pensa assim, nossa, que aplicativo legal e ainda é de graça. Né? Então, a gente tem que pensar assim, né? Quando o produto é de graça, é porque a gente é o produto. E nessa aí é a coleta da nossa biometria, dos nossos dados, justamente pensando nessa questão da inteligência artificial, na hora de montar perfil, né? Na hora de montar gosto, né? Na hora de criar produto. Hoje a inteligência artificial ela é utilizada para a criação de produto. Né, também, porque ela pega todo esse perfil que ela coletou, todos esses dados que ela coletou, e ela auxilia na criação, por exemplo, de um produto. Né? Então, como o doutor André mencionou, eu também penso como uma ferramenta, é claro, né, que como a gente conversou antes, tudo na sua medida de como utilizar, né? Mas eu também hoje vejo como uma ferramenta para auxiliar a gente muitas das vezes a resolver até um problema, né? Você coloca ali uma questão e vem uma luz, né? Então, eu particularmente, sabendo usar, eu estou gostando. Com certeza. Quais são as ferramentas que vocês têm utilizado, visto aí para auxiliar no trabalho jurídico em si? André e Márcia, essa pergunta para vocês. Tem algum específico que vocês têm estudado muito? Qual é o benefício que traz? Ganha-se tempo? Me conta um pouquinho. Olha, eu não sei a Márcia, mas eu particularmente uso muito o ChatGPT. E uso como provocação. Já tive respostas do ChatGPT em que as respostas não foram tão completas quanto as respostas que um bom advogado daria, mas já tive inúmeras situações em que a resposta do ChatGPT era um guia perfeito de como lidar com determinada situação jurídica. Já utilizei em diferentes situações. Recentemente eu tive a curiosidade, eu me recordo que eu ia fazer uma apresentação sobre planejamento sucessório, e eu disse, eu quero entender como que o ChatGPT pode me ajudar nisso. E eu coloquei assim, ChatGPT, cita 3 problemas que acontecem em empresas familiares. E aí ele trouxe 3 problemas super reais, super concretos, realistas. Você agora cita 3 instrumentos jurídicos que poderiam ser utilizados para mitigar esse tipo de problema. E ele trouxe a menção a 3 instrumentos jurídicos super concretos, super reais, super factíveis. Já fiz isso, viu, Márcia, também para tese de processo judicial. A gente tem um grupo, a gente tem os grupos setoriais aqui do nosso escritório lá no regional. E esses dias um dos nossos advogados, ele recebeu uma sentença e provocou os demais, assim, disse, como é que eu rebato isso aqui em apelação? Aí antes que alguém respondesse, eu corri no ChatGPT. Descrevi a pergunta em 5 linhas. ChatGPT, como é que eu combato em apelação uma cláusula que fala isso? E o ChatGPT deu 7 argumentos fundamentados no Código Civil, fundamentados em Código de Processo Civil,
assim, de uma forma super completa. O advogado vai pegar aquilo... Completa e rápida. Não, 15 segundos, 20 segundos. Exatamente, exatamente. É isso. Então, o ChatGPT tem sido uma grande ferramenta e uma outra recente também que eu conheci é o Gama.app, que ele monta apresentações sobre quaisquer temas em 1 minuto. Você só dá o tema, ele monta os subtópicos, o conteúdo e, naturalmente, como você vai querer fazer a apresentação sobre um tema que você conhece com mais profundidade, ele já vai te dar um guia. Então, para pessoas como eu, por exemplo, que tem um verdadeiro sofrimento em ter que preparar uma apresentação. Não é dar a apresentação, é preparar. O Gama App, ele é um libertador. Perfeito. Então, para mim, essas duas ferramentas têm sido as principais. Antes de passar aqui a palavra para a Márcia, eu queria comentar uma coisa sobre o que você estava falando. As pessoas se preocupam muito, né? Nossa, a inteligência artificial vai substituir os profissionais. Não, porque a tecnologia ela ainda e sempre será pilotada por humanos. O senso crítico, o bom senso, o saber perguntar, o como fazer, isso é humano e isso é o que vai te diferenciar ainda assim como profissional. Então, acho que a grande sacada é utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta riquíssima, principalmente de estudo. Vou falar agora com a Márcia para saber quais as ferramentas ela utiliza, mas já antecipando um pouco dos perigos é a acomodação. Então, você ter uma resposta de um chat GPT, se sentir provocado e meio que debater, quase discutir aquilo. Faz sentido ou não? Então, você imprimir o seu conhecimento adquirido nesses anos de estudo como uma forma de construir uma resposta única para aquilo, né? Márcia, me conta um pouquinho, quais ferramentas você tem utilizado aí? Eu uso também o chat GPT, mas agora eu vou usar esse Gama, porque eu sou igual o André, eu tenho dificuldade também para criar a apresentação. Eu não sou criativa nesse ponto, né? Márcia, a palavra é libertador. Gama App, ele é libertador. Liberte-se também. Eu vou usar. Eu uso hoje o chat, ele me ajuda muito, mas também como um guia. Por exemplo, a gente lida com vários clientes aqui, a gente faz a adequação da LGPD dentro das empresas. E muitas das vezes a gente se depara com situações em que a gente pensa, eu não posso prejudicar o trabalho do meu cliente, eu não posso falar, não faça. Então, como que eu vou sugerir? Me dê ideias, me dê dicas. E dali a gente coloca no chat, ele aparece com várias sugestões. E aí, óbvio, são avaliáveis, precisamos avaliar, entender, mas ele dá uma luz, né? Ele te dá um caminho. Você consegue ter algo para traçar, né? Eu usei até pessoal, por exemplo, eu estou estudando, a gente sempre estuda, né? E para tirar as certificações, e eu peguei um simulado para fazer a resposta daquela questão, eu não estava entendendo por que era aquela resposta e não a que eu imaginava que era. E eu não conseguia encontrar algum lugar que me desse aquele feedback. Então, eu peguei aquela questão, eu joguei no chat, era uma questão objetiva. Então, eu botei assim, atue como se você fosse um profissional de proteção de dados e me diga qual é a resposta correta. E aí, a resposta que ele deu realmente era a resposta correta, só que ele deu toda a explicação do porquê aquela resposta era correta, que era o que eu queria. Eu queria o porquê, né? Qual era? Então, assim, dali eu falei, nossa, agora faz sentido. Agora eu entendi por que essa resposta. Então, o chat, ele não ajuda só questões de trabalho, ele nos ajuda em questões pessoais também, de estudo, né? Então, eu particularmente gosto muito dele. Eu queria até só fazer um comentário sobre a fala da Márcia, Luísa. A Márcia falou uma coisa que eu acho muito importante. O ChatGPT, ele também será uma ferramenta que vai ensinar as pessoas a fazer boas perguntas. Com certeza. A maioria das pessoas não sabe perguntar. Não sabe. Às vezes a gente responde o que não nos foi perguntado, pergunta o que não é interessante, e nessas experiências com o ChatGPT, o que eu tenho visto é, se você fizer a pergunta mal formulada, a resposta não vem do jeito que você quer. E aí você tem que ir conduzindo até ele te dar aquela informação. E como formular boas perguntas é uma habilidade importante para todo mundo, para advogado, para comunicador, para publicitário, para jornalista, eu acho que o ChatGPT também vai funcionar como um professor de como fazer pergunta na prática.
Com certeza. Ele nos ensina muitas coisas, eu acho que isso é o mais importante. E falando em profissionais, assim, fora da caixa no geral, e não só no mercado jurídico, eu acho que o profissional fora da caixa, profissional do futuro, uma das coisas que ele precisa trabalhar muito é o senso crítico, é ele se sentir provocado o tempo inteiro. É não assumir a resposta que vem pronta como algo determinante e final. Será? Provoca. Por quê? Entende o motivo. Porque a aprendizagem, acontece quando a gente entende o real motivo daquela questão. Porque se você só recebe aquela informação, aquilo ali, você não aprende, você não absorveu, e tem um efeito reverso. Como tudo na vida depende da dose, a tecnologia sendo utilizada, a inteligência artificial sendo utilizada da maneira errada e por profissionais acomodados e não fora da caixa, e não profissionais que se sintam provocados, isso vai ser muito perigoso mesmo. De coisas muito prontas, de pessoas que não sabem formular perguntas e não sabem formular respostas e aceitam ali como algo determinante. Então, acho que o profissional fora da caixa, no jurídico e em todos os outros âmbitos, é aquele que ele questiona, que ele provoca, que ele aprende a perguntar e não se contenta apenas com um direcionamento. Entende-se que a inteligência artificial faz com que você ganhe muito tempo pensando questões tipo de apresentação. Às vezes, como é difícil, né? A gente pegar, às vezes, uma peça, a gente tem que apresentar, Total. transformar aquilo ali numa apresentação em bullet points importantes. Então, nossa, maravilha. É isso. Mas não se acomodar e entender cada etapa do processo de todas essas ferramentas como uma oportunidade maravilhosa de aprendizado, né? Verdade, verdade. Agora, tenho a honra também de chamar a Raquel Dourado, gerente jurídica de relações corporativas, em uma empresa de multinacional de papel e celulose, para falar com a gente um pouquinho sobre inteligência artificial, porque ela é aplicada em todo tipo de negócio, em diversas áreas. Então, com certeza, ela tem muita coisa bacana para contribuir aqui com a gente. Raquel, obrigada por ter topado, obrigada pela presença. Se apresenta um pouquinho. Olá. Obrigada pelo convite. Eu que me sinto honrada de participar aqui desse seleto grupo para falar de um tema tão relevante. Então, como já foi apresentada, meu nome é Raquel Dourado, eu sou gerente aqui de relações corporativas de uma empresa, uma multinacional de papel e celulose, e recentemente estamos avançando muito rapidamente no mercado de carbono. E aí era o gancho onde eu queria entrar aqui. A inteligência artificial, para nós de relações corporativas, é uma ferramenta extremamente importante. A gente trabalha com antecipação de informações. Então, principalmente no mercado novo, como é o de carbono. A gente, do jurídico estratégico, a gente trabalha aqui, nossa grande ferramenta é a antecipação para dar para a empresa previsibilidade e informações suficientes para a tomada de decisão, fazer decisões esclarecidas e com bastante dados. E os dados, como são muitos e a gente trabalha em um mercado global, mesmo no momento que a gente está preocupado aqui com nossas plantações de eucalipto numa fazenda do interior, a gente também tem que estar ligado no que está sendo discutido na Europa e na China. E a inteligência artificial faz para a gente um verdadeiro filtro de informações que coloca a gente à frente aí anos na tomada de decisão. Então, a inteligência artificial é uma realidade para a gente, principalmente nesses dois focos, antecipação e previsibilidade. Perfeito, perfeito. Como a gente já antecipou, em qualquer área e para todos os setores, né? Eu acho que hoje é difícil você achar um profissional, ou pelo menos um profissional fora da caixa, que é o que se espera, que não use pelo menos ou ao menos um tipo de inteligência artificial de ferramenta pro trabalho. E Raquel, eu queria perguntar se você diretamente utiliza alguma dessas ferramentas já no seu trabalho, na sua área de atuação em si. Olha, a gente utiliza algumas ferramentas de criação de texto, a gente utiliza bastante, e a gente também usa ferramentas de criação de apresentações, de slide. A gente tem bastante volume de apresentações para fazer ao longo das nossas reuniões. A gente tem 3 reuniões de diretoria, que são reuniões de resultados, reuniões de planejamento a longo prazo, e reuniões aí que a gente chama do que está pegando fogo, né? E a inteligência artificial, ela consegue
resumir nos slides exatamente os pontos altos que pessoas em nível de diretoria precisam saber. Isso é uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo. Eu já estou há 7 anos nessa empresa. Isso é uma coisa que eu aprendi. Levar para a decisão os pontos que realmente são importantes para que a diretoria consiga entender o problema, mas no nível executivo, né? Levar para eles exatamente o filé da situação. E é incrível como, com a ajuda da tecnologia, das inteligências artificiais, e os programas acompanham a gente em cada fase do desenrolar de cada demanda, no final das contas, eles preparam o slide com exatamente os highlights que a gente deve levar para a diretoria. Então, a gente, sim, utiliza duas tecnologias importantes. Uma outra, essa é do slide que eu falei, uma outra é de rastrear palavras na internet. Como a gente trabalha com a gestão de stakeholders externos do poder público, poder executivo, legislativo e judiciário, a gente consegue pescar na internet se algum discurso público, ou até discursos informais, ou até documentos de autoria de algum stakeholder importante, tenha relação direta com a nossa atividade. Então, se, por exemplo, a gente conhece ou teve notícia de algum deputado que se manifestou, por exemplo, contra o mercado regulado de carbono, isso já levanta para a gente aqui um ponto de atenção, um farol amarelo, e aí cabe ou um diálogo com o stakeholder, ou entender melhor o ponto de vista dele. Às vezes é uma preocupação, normalmente é uma preocupação muito interessante, do qual a gente não conseguiu ver, e isso agregar no nosso trabalho o resultado final. Nossa, perfeito. E você falou aí de um ponto muito importante. Tempo é o nosso artigo mais valioso. Então, tudo que a gente puder ganhar tempo, vale ouro. Então, é uma reunião mais assertiva, uma apresentação que já resumiu quantas horas, às vezes, a gente gastava do nosso dia resumindo, preparando uma apresentação nos principais tópicos para chegar numa reunião. Então, assim, se você for calcular o tempo de produção desse material, de apresentação, isso vale demais. Alguns dias atrás, Luísa, eu estava numa festa junina lá em São Luís do Maranhão, que, aliás, se você não conhece, convido a conhecer. O São João do Maranhão é um dos mais ricos culturalmente do Brasil. Certeza. E eu estava numa festa junina e conversando com um casal, eu comentei sobre essa ferramenta que eu uso e que conheci recentemente também, Raquel, de apresentações, que monta apresentações. Você dá só o tema e ela vai lá e você pode fazer adaptações. E a esposa do meu colega disse assim: André, você salvou meu domingo. Eu ia passar o domingo preparando uma apresentação que eu tenho que fazer segunda-feira e foi providencial. Eu falei, de nada, fica tranquila. Exatamente. Então, tudo, né, na nossa vida, toda vez que a gente ganha tempo, a gente está realmente ganhando dinheiro, experiência, expertise, etc. Agora, passando para a Márcia, quando a gente fala em utilização de dados, a gente fala em proteção, né? A importância da segurança de dados pessoais e empresariais nessa era digital. Então, Márcia, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Pois é, Luísa. Nessa era digital, como eu falei lá atrás, né, dados se tornou o novo petróleo. Né? A informação, hoje em dia, é a moeda de troca no ambiente digital. E, devido a isso, a segurança dos dados pessoais, até empresariais, tornou-se muito importante. Dentro de uma organização, o volume de informações que são gerados diariamente é enorme, incluindo dados dos próprios funcionários, clientes, fornecedores e parceiros comerciais. Né? Quando esses dados eles são mal gerenciados ou expostos, eles podem causar danos irreparáveis, né? Danos em aspecto financeiro, danos até na reputação da empresa. Né? Quem vai querer ter negócios com uma empresa que sofreu um vazamento de dados, que não tem uma segurança nesses dados? Né? Vazamento de dados pode resultar em multas, perdas de negócio, danos à imagem e danos esses que nem sempre são reversíveis. Né? Então, do ponto de vista pessoal, né, os dados estão por toda parte. Né? Eles estão sendo coletados nos aplicativos, no website, nas redes sociais, até nos dispositivos, no nosso celular. Né? Eu costumo dizer que, antigamente, a gente ouvia música de um MP3, a gente jogava um jogo num Game Boy, a gente mandava carta. Né? A gente tinha um relógio, um despertador na cabeceira. Hoje em dia, a gente faz tudo isso com o nosso celular.
né? A gente escuta música, a gente tem despertador, a gente manda e-mail, tudo num dispositivo só, né? Então, que acontece? Uma violação de segurança ele pode expor até dados sensíveis, né? A Lei de Proteção de Dados ela traz alguns dados como sensíveis, justamente para evitar que sejam utilizados para fins discriminatórios, né? Então, o vazamento desses dados, se gerar um fim discriminatório, olha a consequência que isso pode trazer, né? Talvez uma doença de uma pessoa, uma questão de uma filiação sindical que ela não quer que os outros saibam, e isso pode trazer consequências muito grandes, né? E, além disso, a privacidade, né, é um direito humano básico, está lá na Constituição Federal, né? E proteger essas informações é uma questão não só de cumprimento à lei, mas de respeito, né? A gente teve na Europa a GDPR, né, que ela entrou em vigor em 2018, e a nossa lei, que entrou em vigor em 2020, elas são muito semelhantes. É claro que costumes da Europa, que não são nossos costumes, então a nossa lei não posso dizer que ela é igual, né, por questões culturais, mas ela é bem prima, sabe? Bem semelhante, né? E eu acho que para a gente ter essa segurança, né, é muito importante investir em políticas de segurança de dados bem robustas, que não vão só em cumprir regulamento, né? Vamos pensar fora da caixa e pensar nessa segurança que os dados precisam ter, não só de cumprir lei, né? As organizações elas precisam ter essa segurança, ter essa cultura, né, em que cada indivíduo ele entenda o seu papel na proteção de dados. Não adianta só o técnico de segurança da informação, o diretor entender a importância, se cada um que lida com os dados dentro da empresa não forem conscientizados e não entenderem, né? Isso envolve implementação de controles, controle de acesso, criptografia de dados, treinamentos, né? Então, tem que ser bem proativo, não adianta só ter um regulamento no papel, né, bonito, escrito, lindo, se ele não for colocado em prática e se quem lida com isso no dia a dia não for conscientizado, né? Eu entendo que a segurança de dados ela não é só uma obrigação, mas ela é uma necessidade, né? Ainda mais com essa crescente digitalização que a gente está tendo nas nossas vidas, né? Então, é nosso dever proteger os dados nossos, né, e das pessoas, né? Então, como profissional de privacidade e proteção de dados, eu penso assim que é um papel muito importante para garantir que essa nova moeda, né, que são os dados, ela seja protegida com respeito e serenidade, que é o que merece. E não tem para onde correr, né? Então, os nossos dados, eles estão sendo coletados no respirar, no viver. É áudio que pega, é tudo aquilo. Então, é uma realidade. Então, a gente precisa se proteger. E eu, falando não como empresa, mas como pessoa, eu também escolho confiar. Porque é o tempo inteiro você aceitando, não sei o que, de atualização, o tempo inteiro. E é importante. E poucas vezes nós lemos, de fato, o que está escrito ali, né? Você está sendo... É eufemismo aí, né? Que nunca lemos. Mas é uma realidade. Gostei, Márcia, que você falou também de outra característica de empresas e pessoas fora da caixa nesse novo cenário, nesse cenário do futuro, não só provocativas e curiosas, mas proativas, em estar entendendo o tempo inteiro o que está acontecendo, se atualizando, porque as atualizações vêm assim, não conseguimos nem acompanhar. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre o que a Márcia falou, André, Raquel? Eu particularmente concordo totalmente, acho que as novas tecnologias, eu acho que o grande desafio aí, Márcia, quando você fala de proteção de dados e regulamentação, imagina, o mundo inteiro está, nesse momento, regulando a proteção de dados. E o mundo inteiro também está regulando a inteligência artificial, né? A Europa, eu acho que agora, esses dias, teve uma nova norma para a comunidade europeia regulando inteligência artificial. O Brasil está, eu diria que engatinhando ainda nessa questão. Os Estados Unidos está falando muito disso. Então, imagina que a legislação que regula inteligência artificial ela vai ter que se comunicar com a legislação que regula proteção de dados. Do contrário, elas podem até conflitar. Porque se essa visão integrada que a inteligência artificial nos dá passar pela coleta de dados pessoais
sensíveis ou confidenciais, tecnicamente eu estou tendo uma violação da política de proteção de dados para chegar no resultado da inteligência artificial. Então, é sim muito complexo de integrar essas duas frentes, né? Nossa, com certeza. Eu acho que, inclusive, a realidade na qual nós estamos inseridos hoje, daqui a 10 anos vai ser completamente diferente. Totalmente. 10 anos eu ainda tô sendo, assim, generosa. 10 porque eu anos. acredito que... Porque a sensação que a gente tem, né, em todos os âmbitos é que em 1 ano e 2 anos a gente corre 5, 10 em tudo que muda, né? Muito, com muita frequência. Então, acho que é mais ou menos assim. Raquel, você quer fazer algum tipo de análise sobre isso? Eu queria complementar aqui a ideia de Dr. André, e realmente eu também vejo um desafio muito grande em relação ao direito e a proteção de dados, porque a gente, inclusive, aprende na faculdade que o direito ele tem um ritmo e a vida real tem outro ritmo. E sempre foi um desafio do próprio direito regular relações sociais por causa da velocidade com que isso acontece, que é muito maior do que, por exemplo, a aprovação de leis. E o que a gente está vivendo hoje é o extremo disso. Nunca a vida foi tão mais rápida do que o processo legislativo e a atuação do direito. E também temos que ter aqui um desafio, né? A gente tem que ter em mente esse desafio de que o direito também não pode ser um limitador do desenvolvimento da tecnologia, mas tem que ser, sim, um protetor dos dados individuais. E até quando o individual e o público conseguem ser manejados na mesma demanda, né? Então, vejo, sim, muitos desafios, inclusive o pessoal, inclusive outras áreas estão anexas aí ao direito na regulamentação, como, por exemplo, a psicologia, de como tratar e o que são, de fato, dados públicos e o que são dados privados. Então, nós temos muitos desafios, concordo que 10 anos aqui é quase uma eternidade, porque em termos de internet, uma notícia, por exemplo, de um dia para o outro já é velha. Imagina o que a gente consegue apurar em 10 anos. Então, tem, sim, muitos desafios, a tecnologia, concordo, ela está aqui para ajudar, sempre esteve, a gente não pode ignorar quanto nosso tempo é poupado e quanto a gente consegue produzir a mais por causa dessas ferramentas, mas existe sempre aí discussões, inclusive de cunhos filosóficos, que a gente já debatia desde a faculdade, que estão aqui novamente nos colocando à prova. Com certeza, é um desafio aí para o direito no geral, né? Porque nunca foi Muito. cobrado tanto uma evolução que caminhe junto com a evolução da tecnologia. Porque muito se fala que o direito ele demora para se atualizar. Agora ele não tem mais essa opção. Então é todo mundo aprendendo e construindo junto. Porque, mais uma vez, não pode ser um impedidor. Tem que ser um facilitador, né? Verdade. E, Luísa, eu queria fazer um adendo aqui, até mesmo ao que o doutor André mencionou, né, sobre a regulamentação da inteligência artificial se comunicar com a de proteção de dados, né? Na proteção de dados, a gente tem o que a gente chama de privacy by design, né? O que seria isso? É a privacidade desde a concepção do produto, né? Então, por exemplo, vamos criar uma ferramenta de inteligência artificial? Vamos, mas na criação desse produto eu já tenho que pensar na privacidade e proteção de dados. Eu não posso esperar criar um produto, colocar em teste para depois adequá-lo à lei, né? Então, eu preciso ter esse privacy by design, né? Eu preciso pensar nisso desde a concepção desse produto. Vai fazer parte da base, né? Então, você vai dar um nome para o produto, então já pensa em privacidade, tudo que envolve, e aí você começa a desenvolver. Bom, nesse cenário rápido, ágil, falar sobre o futuro é também um super desafio, né? Mas não sei, eu queria ouvir de vocês três. As perspectivas futuras, assim, pode ser um futuro de 2 anos, 3 anos. Amanhã, sobre né? a tecnologia, principalmente na atuação de cada um de vocês individualmente. O que vocês conseguem, assim, prever ou achar que vai acontecer ou mudar, ou que vai ser um grande ponto de atenção, assim? Olha, falando da minha prática, Luísa, hoje já muito mais como gestão de escritório do que propriamente uma atuação técnica direta, eu estava aqui ouvindo vocês falarem e anotando aqui algumas coisas que eu sei que no dia a dia vão ser muito úteis para o nosso dia a dia de gestão. O primeiro deles
é a aplicação de inteligência artificial na controladoria jurídica. A controladoria jurídica virou uma obrigatoriedade dentro de escritórios e dentro de departamentos jurídicos. Mas a controladoria jurídica, mesmo aquela mais presente nos grandes escritórios, no nosso, enfim, ela é muito relacionada a integrar dados, não necessariamente ainda a integrar dados com o uso de inteligência artificial. Então, eu acho que a gente está vivendo essa trincheira agora, a trincheira de trazer a inteligência artificial, né? Houve um momento em que as pessoas diziam, uma ferramenta que escreva petições pelos advogados, ela nunca fica perfeita. Hoje eu tenho muita dificuldade de dizer se essa afirmação é verdadeira ou não, porque a inteligência artificial evoluiu muito, né? Um outro ponto, na construção de teses, né? Se você está diante de um determinado problema e você precisa de uma determinada inspiração para construir uma tese para aquele problema, uma tese de defesa, uma tese para entrar com uma inovação, para entrar com um recurso dentro de uma determinada segmentação, a construção dessa tese pode ser, sim, facilitada e auxiliada pela inteligência artificial. Quem não reconhece isso está negando apenas o inegável, né? Uma outra coisa importante, eu acho que é a capacidade que a inteligência artificial vai ter de muito mais rápido trazer para nós, como gestores de escritórios de advocacia, as melhores práticas de gestão nos outros escritórios no mundo inteiro. Então, a gente ia demorar muito para acessar esses dados. Hoje, através de uma pesquisa, utilizando, por exemplo, um Google Bard, né? Não vamos falar de ChatGPT, porque o ChatGPT tem aquela limitação ainda de não se conectar à internet em tempo real. Mas o Google Bard já foi anunciado que vai chegar no Brasil ainda esse ano. Então, ele traz a internet com toda aquela coisa mágica que o Google já faz nas nossas vidas. Então, imagina isso quando eu preciso buscar melhores práticas para integrar para a minha gestão. Não usar isso como ferramenta é também algo que eu não acho inteligente. E, por fim, eu acredito que uma grande fonte também de informação que a inteligência artificial pode nos dar é o mapeamento dos negócios e das oportunidades que existem para o nicho em que a gente atua. Então, se eu sou um escritório de atuação em direito corporativo e eu estou focado, por exemplo, em auxiliar empresas internacionais no soft landing, em chegar no Brasil, entender sobre legislação societária, concorda que é muito importante eu entender relações comerciais entre os países, quem está vindo investir, no que é que estão vindo investir. Então, isso para mim é uma grande visão. Assim. E só para concluir o raciocínio, eu acho que uma menção importante, eu estou lendo um livro, eu acho que é do David Epstein, que se chama Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas? E é muito engraçado como isso tem a ver com esse nosso tema, porque a tese do autor, quando ele vai escrevendo o livro, ele conta a história de como vários grandes problemas corporativos, esportivos, pessoais, foram resolvidos na humanidade, são muitos exemplos, através das visões de fora. As grandes visões criativas, ele fala uma coisa, achei muito interessante esse exemplo. Quando você quer que um determinado desfecho seja sempre o mesmo e tenha o menor desvio possível, exemplo, uma cirurgia. Concorda que numa cirurgia o ideal é que ela seja o mais igual possível à anterior? Verdade, se tiver um desvio é um problema. Exato. Beleza. Nesse ambiente, ter especialistas, hiperespecialistas, não tem problema nenhum. Mas se você estiver num ambiente de inovação, você quer ter generalistas, porque os generalistas vão trazer perspectivas diferentes para o mesmo problema. Então, inovação requer generalismo e especialização e precisão requer, de fato, esse conhecimento aprofundado. A inteligência artificial, ela é essa ferramenta de generalismo. Sem a gente perceber, ela traz analogias e traz como fonte informação de todos os diferentes segmentos. Eu posso usar um ChatGPT para me trazer analogias. ChatGPT, me traz uma analogia no mundo animal para o seguinte problema corporativo. E ele vai trazer. Isso é mágico, porque eu terei que consultar 20, 30 livros, ir para o Google, e ele vai trazer isso muito rápido. Você pode trazer isso e agregar no teu junto com o seu olhar. Raciocínio. Então, para mim, a inteligência artificial é esse companheiro de conhecimento generalista que vai ser mega útil para a gente, principalmente, inovar.
Exatamente. Vai catapultar, né, a criatividade de todo mundo, que a criatividade nada mais é, eu gosto muito desse conceito, de ligar os pontos de tudo aquilo que a gente vê, lê, convive e trazer uma solução criativa para esse negócio. Então, essa ferramenta mesmo para pegar no braço para esse futuro aí que já é agora. Vamos lá, Raquel e Márcia, uma perspectiva aí Eu estava de vocês. pensando aqui sobre o que o professor, vou chamar de professor, André. Eu acho o seguinte, sobre isso que ele falou, era uma coisa que eu já ia dizer aqui, porque como eu sou advogada em company, eu trabalho dentro da companhia, eu tenho também algumas perspectivas desse mundo. A correlação de dados, que é isso que o doutor André falou, é uma coisa que está assim, acima da mente humana. A correlação de dados é você pegar no mundo inteiro, né, numa vasta coleção de dados, aqueles dados que fazem correlação um com o outro e formular uma tese, formular uma conclusão. Em alguns momentos aqui na companhia, a gente precisa fazer essa correlação de dados, inclusive matriz de influência. Qual assunto influencia qual assunto e que pessoa influencia qual pessoa. E essa correlação entre dados a gente faz no feeling, porque a gente faz através de relacionamento e de conversas e de histórico. O computador ele vai fazer isso em 3 segundos. Agora, como também já foi mencionado aqui, isso não vejo como um malefício, eu acho que isso nos poupa tempo, porque apesar de todos esses dados poderem estar na nossa mesa muito rápido, o que fazer com esses dados é que a mente humana vai precisar decidir. Posso ter um arcabouço de dados gigantesco, muito bem relacionados, muito bem conectados, com conexões incríveis, mas para que eu vou utilizar aquilo? E outra coisa, como eu vou abordar aquele tema para a solução que eu preciso? Então, eu acho que essa correlação de dados, conectividade de dados e matriz de influência vai correr muito rápido. Então, eu acho que o primeiro tópico que eu traria aqui de perspectivas para o futuro é correlação de dados. Não só ter os dados, mas fazer a correlação entre eles. E outra perspectiva que eu vejo já em curtíssimo prazo, também para a advocacia que trabalha aqui dentro das companhias, é o metaverso. Acredito que é uma ferramenta que foi muito para frente, depois deu um passinho para trás, mas eu acompanho muito esse tema e acho que ele vai dar muito certo. Se o Mark Zuckerberg estiver me escutando agora, acho que vai dar bem certo, hein? Porque o mundo fica menor com o metaverso. A gente consegue, por exemplo, a gente aqui tem reuniões uma vez por mês com a China. Então, são reuniões ainda muito rudimentares, né? A gente está aqui na frente de uma tela, é unidimensional, às vezes o áudio trava. Dentro do metaverso, as relações elas são muito mais fidedignas e a gente consegue, sim, vi já vários vídeos que mostram um pouco, simulam um pouco a realidade do metaverso e eu acho que para reuniões corporativas e fechamento de contratos, onde você precisa estar aqui basicamente com o olho no olho e sentir muito o feeling e a verdade na fisionomia da pessoa, acho que o metaverso vai dar aqui para a gente um passo inimaginável na inteligência artificial. Raquel, adorei você trazer esse ponto, porque eu também estudo muito e eu acredito no metaverso como um futuro muito próximo. Ele deu um passo para frente, meio um para trás, porque a consciência das pessoas ela ainda não virou a chave. E essa virada de chave de consciência é que é o mais importante. A gente tem que preparar o público, as pessoas para receber esse novo. Mas esse passo para frente, depois de um para trás, já foi tipo assim, olha, tá vindo. Aí tem gente que fala, não, conversa, não. Calma. Verdade. E aí a gente tem empresas como a Apple trazendo lá o óculos e tudo, que daí já faz as pessoas olharem com outro olho. E é necessário, sim, porque eu acredito, tudo na vida, relações comerciais, a base é a confiança. E quando você cria esse ambiente, esse metaverso, você cria esse ambiente, estreita essas relações, diminui o espaço, a distância e cria esse novo nível de conexão, essa confiança entre marcas e pessoas, ela ganha algo muito potente aí, né? Então, eu também concordo com você, foi muito legal você ter trazido isso. E só para finalizar, a questão do metaverso ter voltado atrás, inclusive, foi uma questão jurídica, by the way.
porque vários crimes, né, entre aspas, estavam sendo cometidos e não existiam ferramentas de controle social dentro do mundo digital. Então, também, mais uma vez, o direito aí dando o tom da evolução da tecnologia, ou seja, a ferramenta até já existe, mas a que ponto ela pode ser utilizada em larga escala, se ainda não temos aqui a regulação pelo direito adequada. Não, e vai ser um novo ambiente, né? Então vão ter leis necessárias para acontecer e guiar as relações ali dentro. Então é um novo formato que está existindo, né? Que vai existir. Isso é importantíssimo, muito bem pontuado. Obrigada, Raquel. Márcia, suas considerações? Então, do que eu penso, é algo que hoje a gente já está começando a ver, né? Mas eu vejo que na frente isso vai estar 10 vezes mais. Por exemplo, o que a gente estava conversando aqui de automação das nossas tarefas rotineiras, né? Fazer apresentações, relatórios, análises. Quanto tempo a gente não demora para fazer isso? E quantas outras coisas a gente não deixa de fazer? Né? Óbvio, hoje a gente tem o que o doutor André falou, né? Esse Gama, né? Que faz as apresentações, mas eu vejo que daqui para frente essa inteligência artificial vai estar muito mais aprimorada. E aí, no momento em que você tem essa automação dessas tarefas rotineiras, você tem mais tempo para trabalhar em algo que exija um pensamento mais crítico, uma habilidade mais pessoal, algo mais racional ali da pessoa, né? E também penso na questão, né, de análise dos dados para prever resultados, né? Você precisa tomar uma decisão e você tem ali, foi também o que o doutor André falou, vou pegar ali 20 livros, eu vou pegar ali reportagens, eu vou fazer consulta. Não, eu vou pegar e ele vai fazer essa análise para mim. E eu vou, com base naquilo, óbvio, eu vou avaliar e dali eu vou tomar a decisão. Então, eu vejo que as nossas tomadas de decisão, cada vez mais a gente vai ter mais subsídios, né? E com mais rapidez para que a gente consiga chegar ao nosso resultado e com isso a gente vai ganhar tempo para trabalhar mais, né? A gente vai acabar trabalhando mais porque vamos ganhar tempo para exercer aí outras atividades. Mas eu penso nisso e penso também, assim, por exemplo, questão jurídica. Eu não vou nem falar na minha área de proteção de dados. Vamos falar numa questão um viés mais da advocacia, né? Daqui a pouco eu vejo que a gente vai ter assistência jurídica virtual, né? Com chatbots, a gente vai ter assistência, muitas das vezes acesso à justiça. Hoje em dia, né? Lá atrás, quem viveu o processo físico, né? E hoje em dia a gente já está indo para o eletrônico, já estamos no eletrônico. Então, assim, até o acesso à justiça, eu vejo que vai facilitar bastante. Eu vejo que mais para frente a gente vai ter questões no judiciário até bem mais avançadas. Perfeito, perfeito. Claro. Só fazer um complemento, Luísa. Ouvindo aí a Márcia, eu acho, viu, Márcia, que inteligência artificial na nossa área, na advocacia, ela não é uma ferramenta mais. Ela é uma obrigação. Eu acho que todo gestor de escritório, e eu tenho feito isso pelo menos na nossa equipe, eu tenho provocado os líderes das equipes a utilizar obrigatoriamente a inteligência artificial. Entenda, não existe espaço para aquele advogado que fala, não, eu não vou trabalhar com inteligência artificial porque eu tenho autonomia intelectual. Não. Você precisa se familiarizar com a inteligência artificial. Nós não temos outra opção. Esse é o caminho para se trabalhar. E com relação ao que você falou de assistência jurídica, Márcia, eu posso te dizer que o ChatGPT, em matéria de contratos, em matéria de construção de teses, em matéria... eu estava citando aqui, não sei se cheguei a citar aqui na gravação, mas nós já chegamos a provocar o ChatGPT sobre a tese num determinado recurso, e logo na sequência eu perguntei para o ChatGPT assim, ChatGPT, agora me dê os argumentos se eu fosse a parte adversa e fosse responder esse meu recurso que eu mencionei antes.
Aí ele deu também argumentos perfeitos para isso, que se você integrar com um bom precedente jurisprudencial, um bom julgado do STJ, você completou aquele raciocínio e fez. Agora, para contrato, é um craque. Quer uma cláusula de negócio jurídico processual que amarre isso. Ele vai te dar, Márcia. Vai te dar em segundos. Talvez dê na mesma qualidade, um pouco abaixo, um pouco acima de um ser humano, mas ele vai dar tão rápido que assim, realmente é uma coisa muito, muito surpreendente. Com certeza. Gente, queria agradecer a presença de cada um de vocês, a contribuição maravilhosa. Esse é um assunto que tem muitos vieses, muitas abordagens, e a gente poderia passar horas e horas aqui discutindo, mas acho que trouxemos pontos importantes de reflexão e de aprendizado para você que está aí do outro lado, nos ouvindo e nos vendo, e deseja ser realmente esse profissional, não só esse advogado fora da caixa, né? Então, é um assunto já presente no nosso dia a dia. E eu queria convidar vocês que estão aí nos vendo e ouvindo a acompanhar os outros episódios, porque todos esses episódios do mês especial do advogado são com temas e abordagens do futuro, para quem deseja ser um profissional e um advogado fora da caixa, sair dos padrões, ofertar o melhor serviço, inovar, ser criativo. Obrigada, Raquel. Obrigada, Márcia. Obrigada, André, pela contribuição de vocês. Se vocês quiserem dar alguma palavrinha aí para quem está nos assistindo, algum conselho sobre o conceito também de ser um profissional, uma empresa fora da caixa, fica à vontade. Bom, gente, eu quero, do meu lado, eu quero convidar todos a acompanhar a nossa série de podcasts especiais do Dia do Advogado. A gente vai falar sobre muitos outros temas legais, com grupos diferentes de pessoas, acompanhar também nosso canal no YouTube. E de conselho, o que eu digo é, quem ainda não está tirando um pouco do seu tempo do dia para testar ferramentas de inteligência artificial, agrega, coloca nos favoritos do navegador. Exatamente. E integra a sua rotina. Não tem como fugir disso. Pelo contrário, tem que abraçar, utilizar e se tornar um usuário assíduo disso. Mas é isso. Luísa, muito obrigado pelo convite também. Obrigado a todos. E vamos continuar acompanhando aí a nossa série de podcasts do NW Podcast. Até a próxima. Muito obrigada.